Olá, bem-vindos a mais uma entrevista ECO, hoje com António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, professor catedrático do ISEG e antigo ministro dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações. António, muito boa tarde, obrigado por aceitar o convite do ECO. A estabilidade política é o maior desafio que a economia portuguesa vai enfrentar no próximo ano? Bom, a crise política veio, de facto, introduzir elementos de complexidade adicionais. Mas é importante ver que, do ponto de vista económico, a situação já estava a degradar, não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional. Aliás, a última semana foi pródiga em projeções, quer a nível dos Estados Unidos, quer a nível da Europa, quer a nível do próprio Banco de Portugal. E há aqui uma coincidência no sentido de, em primeiro lugar, ver que se reforçou a tendência de desaceleração da economia internacional, não é, como um todo, e a economia portuguesa também por arrasto, agora na parte final do ano, e que as perspectivas para o próximo ano, também são negativas, não é, em termos da desaceleração, embora, a incerteza seja muito grande. É evidente que a crise política, tal como ocorreu, vai introduzir elementos adicionais de complexidade. E vai introduzir elementos de complexidade, a vários níveis. Em primeiro lugar, porque vai aumentar a incerteza. Vamos lá, a estabilidade política pode ser considerada também do ponto de vista económico. É um bem em si mesmo, não é? A estabilidade, porque isso gera condições de confiança para os agentes económicos, quaisquer que eles sejam, para desenvolver as suas atividades. E, de facto, o que vai resultar das próximas eleições é uma incógnita, não é? Não sabemos. Eu, pelo menos, não me atrevo a dizer que vai ser este ou aquele cenário. Olhando para as sondagens, diria que esse bem económico, que a estabilidade política, pode estar em risco. Pode estar em risco se nós entrarmos num ciclo, vamos lá, de instabilidade, de instabilidade governativa. Em primeiro lugar, não temos maiorias estáveis, de haver... até ver se conseguimos formar governo, não é? Mas eu não queria nesta matéria, vamos lá, nós temos tendência sempre a construir cenários relativamente ao futuro, e eu julgo que é de aguardar, com alguma serenidade o que é que vai acontecer, porque, de facto, uma das coisas que nós temos que salientar é que a democracia funciona, há regras democráticas, há eleições, uma forma democrática de resolver os problemas, e procurar, sobretudo, eu acho que aqui há um problema que eu acho que deve ser olhado por todas as forças políticas, que é a capacidade de chegar a entendimentos. É fundamental. Pois eu ia para questionar justamente sobre isso, porque foi eleito agora no último fim de semana secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que não mostrou abertura para viabilizar um governo do PSD. Gostava de facto houvesse uma abertura dos dois maiores partidos para um entendimento que permitisse uma solução do governo? Eu acho que é importante, vamos lá ver, eu acho que nós temos que ultrapassar estereótipos antigos, não é? Eu continuo a ouvir sempre esquerda, direita, extrema-esquerda, extrema-direita, etc. Eu acho que nós temos que ser, de facto, objetivos, olhar para a realidade do país, ver que a realidade de hoje não é a mesma que era há 100 ou há 200 anos atrás, e nós ainda continuamos a utilizar os mesmos esquemas, as mesmas referências, e eu acho que nós temos que estar abertos para que a própria evolução das sociedades, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, obrigam, assim como no passado também se mudaram as referências, nós temos que estar abertos para que, de facto, as referências, mesmo em termos políticos, também se mudem, não é? E, de facto, aquilo que nós estamos a assistir, quando nós olhamos para as grandes transformações que estão a ocorrer a nível geral, a nível global, elas vão produzir também novas referências políticas e nós temos que ter a capacidade de olhar para aquilo que está a ser feito, não com os olhos do passado, mas com os olhos do presente e, sobretudo, com os olhos do futuro, não é? E eu acho que às vezes há alguma limitação, portanto, ou seja, nós temos que olhar para os resultados. Em primeiro lugar, acho que as forças políticas mais responsáveis têm que pensar no país, antes de pensarem nelas próprias, têm que pensar no país. Aliás, elas só têm a razão de ser porque estão a servir os interesses do país. E acha que isso não tem acontecido? Acho que não tem acontecido de forma alguma, não é? Basta ver até agora aquilo que está a ocorrer no domínio do confronto político, não é? Entre os dois principais partidos, que é tudo muito personalizado. O dirigente do partido A faz isto, o outro responde. E, de facto, não se vê uma discussão em termos de projetos.
em termos de ideias, de propostas para o país, e isso tem que ser posto em cima da mesa, até para os próprios cidadãos se confrontarem e tomarem as suas decisões, não é? O que é que se pretende? O país, do meu ponto de vista, debate-se com problemas estruturais bastante fortes, não é? Nós temos que atacar os problemas da saúde, nós temos que atacar os problemas da educação, enfim, nós temos que atacar os problemas do crescimento. Repare, quando nós olhamos para aquilo que é as tendências gerais do país nos últimos 20 ou 30 anos, há uma tendência para uma redução substancial do ritmo de crescimento, não obstante haver aqui e acolá, neste ou naquele ano, até muitas vezes em resposta à própria queda do produto no ano anterior, há uma subida imensa que muitas vezes é utilizada como se fosse, nós crescemos imenso e tal. Exato. E não tem, quando nós olhamos para aquilo que é a tendência, o que se constata é que o país está praticamente estagnado há 2 ou 3 décadas, não é? E, curiosamente, coincidente com o próprio euro, não é? Com a própria constituição do euro. Nós temos que olhar para isso com profundidade e, portanto, o país precisa de propostas e de ações de natureza estrutural, de natureza estratégica, que é o que tem faltado. Já vamos explorar um bocadinho mais essa ideia, mas antes disso queria olhar primeiro para o próximo ano. O Governo inscreveu no Orçamento do Estado uma estimativa de crescimento de 1,5%. Considera que é muito otimista? Vamos lá. Eu também achava que as perspectivas de crescimento para 2023 a partir da altura eram muito otimistas, não é? E de facto, enfim, conseguiu-se, apesar da aceleração do último ano, conseguiu-se mais ou menos manter a coisa. Eu não entro, vamos lá, é difícil. Eu digo que também haver um otimismo é importante, no sentido também nós fazermos as coisas para que isso se concretize. Acho que é importante ter uma visão relativamente otimista, não devemos estar a dizer não vai ser uma desgraça no próximo ano, acho que não faz sentido, até porque não é realidade. Não é realidade. Não é realidade e, portanto, eu olho para isso como uma referência, como um objetivo, e agora é preciso trabalhar para que isso se concretize. E até, se possível, ultrapassar, não é? Portanto, eu vejo mais as coisas nesta perspectiva do que propriamente dizer se vai concretizar ou não, porque vai depender de muitos fatores, muitos deles nós não dominamos minimamente, que é aquilo que se vai passar a nível internacional, não é? Estava ainda há pouco a referir a questão de que Portugal, nas últimas décadas, enfim, praticamente estagnou. Isso significa que no plano económico o balanço que pode ser feito dos 8 anos de governo de António Costa não pode ser positivo? Não, eu não analisaria. É óbvio, vamos lá ver, quando nós olhamos, seja este governo, seja qualquer governo, nós sempre olhamos com um sentido de frustração, não é? Porque nem cumprem os objetivos que se propõem e fica aquém das nossas próprias expectativas do que nós queríamos. Agora, é importante ver também que foi um período muito complexo, não é? Nós passámos, enfim, pelo Covid, pelo arranque da Covid, pela guerra da Ucrânia, a guerra do Médio Oriente, a subida dos preços energéticos, dos preços da energia. Portanto, ou seja, houve uma série digamos, de elementos que nós podemos considerar, do ponto de vista económico, como choques externos, que perturbariam qualquer planificação de natureza política ou económica que fosse feita, não é? Portanto, enfim, o que é que eu posso dizer? Não, eu sou daqueles que me sinto satisfeito e contente dizendo que foi um balanço extremamente positivo, mas também não ousaria dizer que tudo é negativo, não é? Portanto, há aspectos positivos, há aspectos negativos, e efetivamente, vamos lá, quando nós olhamos nos últimos 2 anos, por exemplo, houve, em termos da performance da economia portuguesa, há aspectos positivos a assinalar, seja em termos de crescimento, o próprio turismo, que nós podemos falar, mas teve efeitos positivos em termos de dinamização da economia. Do ponto de vista das finanças públicas, há efetivamente resultados positivos, do ponto de vista do equilíbrio financeiro, da redução da dívida, etc., que são, digamos, que são fatores e que são elementos positivos até do ponto de vista do relacionamento com a Europa, mas também atenção, é que, vamos lá ver, há aqui uma componente que diz respeito à ação governativa, mas há outra componente que independe da ação governativa e que aconteceu objetivamente. A inflação, no fundo, que toda a gente condena, acabou por ser positiva do ponto de vista das receitas, não é? Exato. E, portanto, gerar grande parte do alívio ou digamos assim, da reserva financeira que pode ser importante para o país agora a utilizar em 2024 para fazer face a eventuais deteriorações da situação económica, não é? O Ministro das Finanças, Fernando Medina, chegou a apontar a redução da dívida pública como, enfim, a grande reforma
do plano económico do governo. Concorda? Vamos lá ver. Eu não acho que isso seja uma reforma, não é? Acho que isso não é uma reforma. Isto é um resultado. Aconteceu, como eu disse, em parte deve-se à ação governativa, mas em grande parte deve-se à evolução objetiva da economia, não é? Que, aliás, não é nada de novo, isso já aconteceu no passado. Exato. Quando nós olhamos para as dívidas que se geraram no período posterior à Segunda Guerra Mundial, nós vemos que parte significativa dela foi paga precisamente com a inflação, não é? Portanto, o que está a acontecer também não é nada diferente daquilo que já não terá acontecido ou que já não aconteceu no passado, não é? Mas digamos que é um aspecto positivo a questão da dívida, sem dúvida, não é? Porque ela podia ter aumentado, não é? Exato. E, portanto, desse ponto de vista, também há uma intervenção governativa que importa salientar. É um aspecto positivo, mas não penso que isso possa ser considerado como uma reforma. Enfim, quando muito pode ser um instrumento, pode ser um ativo, pode ser algo que nos pode servir para uma atuação futura, mas não penso que seja o resultado de uma reforma. E faltaram reformas, então, nestes últimos... Eu julgo que sim, mas isso é uma tendência que todos os governos têm tido, e quando eu há pouco salientava a questão das três últimas décadas, no fundo, a economia portuguesa teve transformações estruturais, mas não foram no sentido mais positivo, não é? Acho que houve falta de reformas, houve falta de pensamento estratégico relativamente àquilo que nós queremos fazer. É incrível, eu refiro isso várias vezes, que as grandes bandeiras que nós temos a oferecer até ao estrangeiro sejam coisas que foram feitas no passado. Por exemplo, Sines, Alqueva, etc., foram algo, digamos, projetos, grandes investimentos que foram pensados em termos do passado e que hoje têm sentido. Eu gostava de saber, enfim, nos últimos anos, quantos projetos nós vamos... O que é que nós estamos a semear para o futuro? Exatamente. Quanto é que nós estamos a semear para o futuro, não é? Não estamos. Não sei. Eu tenho dúvidas relativamente a que estejamos a fazer alguma coisa nesse sentido, não é? Porque a tendência é sempre... É evidente que também a realidade pôs muitos problemas, não é? Voltando à questão da Covid ou às guerras que atualmente existem, houve muitas pressões objetivas da realidade que determinaram muitas vezes que as pessoas procurassem privilegiar a resposta aos problemas imediatos, descurando preocupações de natureza mais estrutural, não é? Mas isso não pode continuar. Acho que o país precisa, efetivamente, de reformas a vários níveis. Antes de irmos aí, queria só perceber, porque referiu a importância da redução da dívida pública e nesta campanha, que ainda não é a campanha oficial, enfim, pré-campanha, já vimos uma série de promessas de medidas, como a reposição integral do tempo de serviços funcionários públicos, descidas de impostos, portanto, medidas com grande impacto no aumento da despesa pública e também na redução da receita. Temo que o caminho de redução do endividamento do Estado seja interrompido nos próximos anos? Quer dizer, pode acontecer ou pode não acontecer. Eu acho que essas preocupações, aliás, são preocupações transversais. Acho que todos os partidos falam, digamos, de alguma forma da necessidade de contrariar, de repor condições que foram retiradas, enfim, nos últimos anos. Eu acho que isso tem que ser feito com cabeça, com programação, com atenção à evolução. Mas é importante manter este rumo de redução da dívida. Tem que se ver, no fundo, quais são os recursos existentes, como é que podem ser aplicados, digamos, ter como objetivos. Eu acho que pode ser decisivo. Agora, tudo depende da gestão, não é? Tudo depende da gestão. E, como disse, os riscos de derrapagem existem, sobretudo se houver uma desaceleração da atividade económica, não é? Portanto, é importante ter presente isso. Mas, enfim, tem que haver também discernimento de fazer a gestão, não é? Porque vamos lá, por exemplo, a questão da administração pública, não sei se poderei falar nisso, mas é uma questão essencial no país, não é? Grande parte, vamos lá, dos problemas políticos atuais, da crise institucional, da própria demissão do governo, e, na minha opinião, em parte substancial, deve-se à inexistência de um aparelho, de uma administração pública com prestígio, com sentido de serviço público, que atue, que dê resposta a muitas das soluções. Portanto, o recurso que o Estado faz atualmente ao outsourcing, comissões para isto e para aquilo, etc., eu acho que não se justifica. Quer dizer, nós temos que ter uma administração pública com competência e com capacidade para lidar com as necessidades, sem ter necessidade de recorrer continuamente. Temos uma administração pública fragilizada.
eu acho que a administração pública está profundamente fragilizada, desmotivada, em muitos domínios perdeu o sentido do serviço público, não é? E eu acho que tem que haver aqui uma grande preocupação, seja qual for a solução governativa que vier a ser encontrada no pós-eleições, para atacar a fundo a questão da administração pública. E não é criar mais Estado ou menos Estado, é criar um Estado que seja eficaz, que seja competente e que seja capaz de fazer as coisas que são necessárias à sociedade, seja da gestão corrente, seja na modificação estrutural. Uhum. Enfim, sabemos que o envelhecimento da população vai ter um impacto na população ativa e também provocar um aumento das despesas com saúde e pensões. E olhando para o relatório divulgado recentemente pelo Conselho de Finanças Públicas sobre os principais riscos orçamentais, onde é apontado um crescimento médio de 1,2% da economia portuguesa até 2037, quer dizer, fica a questão, isto não é um crescimento demasiado baixo para conseguir responder aos problemas e aos desafios estruturais que aí vêm? É uma perspectiva de crescimento muito baixa. Nós temos também, o problema é que também as perspectivas de crescimento para a Europa no seu conjunto também não são muito melhores, não é? E cá está, e volta à questão inicial, é fundamental dar atenção prioritária à questão do crescimento. Nós temos que inverter, e não se pode dizer, uma economia que atinge um certo patamar de desenvolvimento, portanto é natural que tenhamos taxas de crescimento mais baixas, etc. Eu acho que é preciso olhar para a questão do crescimento como um problema central no país. Aliás, nós, na Ordem, já promovemos até uma ou duas conferências focadas nesse aspecto, não é? E o que nós defendemos é que nós necessitamos, cá está, de um pacto para o crescimento. E esse pacto para o crescimento deve abranger os partidos políticos, mas deve também abranger, enfim, as instituições económicas, os parceiros sociais, etc., no sentido de ver o que é que nós podemos fazer para tentar, no fundo, promover uma trajetória de crescimento. É preciso, é importante que nós tenhamos, em primeiro lugar, uma visão de longo prazo, o que é que queremos fazer. Quer dizer, nós não podemos estar, e isto é que é importante, a discutir eternamente questões do género do aeroporto, não é? É dramático que depois de nós termos uma comissão técnica independente que ao longo de um ano andou a discutir onde é que se deveria situar, que agora de repente, por um lado, nova comissão técnica para analisar os resultados da comissão técnica, não é? E do próprio governo diz, bom, aquilo no fundo ainda permite todas as decisões de acordo com os critérios, etc. Eu acho que do meu ponto de vista, é a expressão da crise política e institucional que nós estamos a atravessar, esta incapacidade, ou este medo, eu acho que é mais um medo de decisão do que propriamente a incapacidade de decisão. Quando a questão do aeroporto é uma questão mais do que estudada, mais do que trabalhada, a não ser que haja uma mudança significativa, vamos lá, das condições gerais, da tecnologia da aviação, etc. Mas, quer dizer, é um desperdício de recursos, simultaneamente. A Ordem dos Economistas já defendia a opção por Alcochete, portanto... Não, quer dizer, nós não defendíamos, vamos lá ver, enquanto Ordem, nós temos de ter algum cuidado, nós não pretendemos influenciar, e eu acho que é importante deixar isto aqui, nós não pretendemos influenciar digamos, as pessoas, nós queremos dar instrumentos para as pessoas, elas próprias, formularem as suas opiniões e serem capazes também de tomar decisões, não é? Quer dizer, queremos contribuir para fornecer elementos. Nós também não temos a pretensão de achar que aquilo que dizemos é o que está certo, mas contribuir. É evidente que a Ordem dos Economistas tem um conjunto de pessoas que são competentes a vários níveis e, portanto, tem capacidade de construir propostas, não é? De construir opiniões que podem ser úteis à tomada de decisão, mas fundamentalmente o que nós queremos é contribuir para uma boa decisão das pessoas, não tanto para dizer que a decisão boa é esta ou aquela. Mas ainda assim ficou satisfeito com a recomendação do relatório da Comissão Técnica Independente? Eu não estava, se quer que lhe diga, sinceramente, eu não estava à espera de que a decisão fosse outra, não é? Sempre achou que o Campo de Alcochete era a solução mais viável? Com os elementos que eu tenho, agora mais do ponto de vista pessoal, não é? Mais do ponto de vista pessoal, não tanto procurando exprimir aquilo que é uma opinião coletiva da Ordem, eu diria que, tendo em conta o meu conhecimento, fica a decisão não surpreende, tendo em conta as opções que estavam em jogo, não é? Enfim, sempre pode aparecer alguma coisa nova, não é?
Mas repare que a solução de Alcochete já tinha sido muito estudada, já tinha estado na ordem do dia para ser concretizada, enfim, pois por razões diversas, enfim, que teve a ver com tudo aquilo que sucedeu à queda do governo Sócrates, não é? Houve uma alteração radical digamos, de situação económica, da situação política e alterou-se tudo, não é? Agora, enfim, com a abertura, no fim, nestas coisas todas, nós temos de estar sempre disponíveis para reconsiderar, mas com os elementos que eu tenho neste momento, enfim, se me perguntar a minha opinião, eu diria que aquela que reúne mais condições, efetivamente, é Alcochete, por razões de diversa natureza, não é? Do ponto de vista técnico, ambiental, do ponto de vista dos custos, enfim. Mas em relação aos custos, a Ana aponta que essa opção poderá ter custos para os contribuintes. Vamos lá ver. Como é que se vê essa posição da Eu não concessionária? vejo porque eu quero ver um modelo de financiamento. Para mim, eu não conheço ainda um modelo de financiamento, não é? E é importante ver. Agora, a questão do aeroporto não pode ser vista apenas do ponto de vista dos custos. Quanto é que custa? Tudo tem custo. Nós temos que ver, temos que fazer uma análise de custo-benefício. Quais são os benefícios que o país tira da existência de um novo aeroporto, não é? Na zona de Lisboa. E temos que comparar quais são os custos para obter esses benefícios. Porque, repara, a análise económica de custo-benefício é uma análise, enfim, complexa. Tem metodologias próprias, não é? Quando nós olhamos para as instituições internacionais, seja o FMI, o Banco Mundial, etc., tem manuais de análise de custo-benefício e que nós aplicamos também precisamente a um investimento dessa natureza. Portanto, o benefício pode justificar um custo para o contribuinte. É preciso fazer a análise, não é? A análise, e ela já foi feita no passado e ela justificava precisamente o investimento no novo aeroporto. Mas repare, os benefícios são de várias natureza para o país. Benefícios diretos, indiretos, induzidos, catalisadores. É um projeto que se estende, enfim, para 50 anos, não é? A Confederação do Turismo de Portugal defende que precisávamos de uma solução mais rápida. Leia-se Montijo. Sim, eu tenho sérias reservas relativamente ao Montijo, mas percebo, vamos lá ver. Quando nós entramos na questão do turismo, é evidente que o aeroporto quem viaja, enfim, mesmo que poucas vezes, vê quais são os constrangimentos que existem atualmente no aeroporto. E, portanto, a necessidade de alguma coisa nova é urgente. É urgente, é evidente. Então, do ponto de vista do turismo, permitir que cheguem turistas a Portugal, etc., é um problema. Agora, eu acho que, cá está, nós não devemos cair na tentação de, procurando resolver problemas imediatos e conjunturais, sacrificar opções de natureza estrutural que são fundamentais para sustentar o próprio crescimento do país a médio e longo prazo, não é? E é isso que eu temo e, portanto, chama a atenção também isso. Nós nunca devemos, vamos lá, confundir o imediato com aquilo que é fundamental para assegurar a sustentação do país, não é? A sustentação do crescimento económico do país. E que o Partido de Alcochete responde melhor a esse propósito. Quer dizer, à partida, tendo em conta as opções em causa e daquilo que eu conheço, daquilo que tem sido, dos estudos que têm sido produzidos, tudo aponta para aí. Para aí. Voltando um bocadinho atrás, enfim, que há aqui uma questão que eu lhe queria fazer. Face aos desafios que a economia portuguesa tem, nomeadamente com o envelhecimento da população e as perspectivas de um crescimento, enfim, fraco, que o Conselho de Finanças Públicas aponta até 2037, um horizonte muito longo, mas assumindo este pressuposto, acredito que o país será capaz de manter o atual nível do Estado Social. O atual nível, desculpe? Do Estado Social em Portugal. Eu acho que esse deve ser um objetivo. Vamos lá ver. Eu acho que... Mas é possível com taxas de crescimento tão baixas? É que o Estado Social... Nós temos tendência sempre a ver o Estado Social como um custo. E eu, como sou macroeconomista, tenho também tendência a ver o Estado Social como um benefício. Mas temos Portanto, que conseguir o problema pagar. aqui, e que nós temos que ver, é o seguinte. Quais são os benefícios que isso gera na sociedade comparativamente aos custos. E, portanto, essa é a análise que nós temos de ser sempre presente. Nunca devemos ver apenas do lado dos custos, mas sempre do lado dos benefícios. E repare que um Estado Social também é importante para a estabilidade económica. Vamos lá ver. Quando eu acho que os benefícios não, de uma maneira geral, não são postos em causa. A questão são postos em causa porque uma das questões que atualmente nós podemos nos interrogar é sobre se os benefícios correspondem ao nível de custos, não é? Sim. Se aquilo que é prestado, quando nós olhamos para aquilo que se passa ao nível da saúde, ao nível da educação
enfim, ao nível de outros domínios, saber se efetivamente é justificado pelos custos. há uma articulação, e eu acho que é importante olhar para isso, porque um Estado social, enfim, é fundamental também para a própria estabilidade da sociedade, na medida em que gera estabilidade da procura. Não é? A gente olha para a economia, mas repare que as empresas têm que vender, não é? E, portanto, também têm que ter poder de compra da sociedade. E essa ideia de que, hoje em dia, orientado para a exportação resolve todos os problemas, não é bem assim, porque repara que a tendência também que está a existir a nível internacional é de uma certa desaceleração da própria expansão das exportações, do comércio internacional, etc. É devido a vários fatores, enfim, não sei se há uma tendência para se afirmar ou se é passageira, se volta atrás, etc. Mas há limites a encontrar a resposta para os problemas económicos da exportação. Da procura interna. É preciso cuidar da procura interna também, não é? Aliás, isto é feito hoje em dia não apenas, ou deve ser feito não apenas em termos do Portugal, mas Portugal está integrado na Europa, está na zona euro, está na União Europeia. A própria União Europeia e a zona euro devem pensar estas coisas em termos coletivos, não é? Por acaso que agora se fala na Europa nas políticas de industrialização, no retomar debates de sustentabilidade, etc., porque é importante criar isso, não é? Quando, nos anos 30, se fez o New Deal, não é? De Roosevelt, para além dos problemas de natureza social, era também importante, era para o próprio relançamento da economia, era gerar procura, não é? E repare que, portanto, a economia funciona com a oferta e com a procura, não funciona só com a oferta, nem funciona só com a procura, não é? E, portanto, esta gestão, enfim, deste equilíbrio é complexo, mas tem que existir. E, portanto, para mim, o Estado Social não é apenas para acautelar as necessidades dos pobrezinhos. Esse é que é o drama. Esse é que é o drama, de pensar que dando aqui e acolá, sobretudo aos setores mais desfavorecidos, o Estado Social não é apenas para os setores mais desfavorecidos, é para a sociedade no seu conjunto, deve ser vista nesse sentido. Pois, aqui o ponto é que com o envelhecimento da população, a população ativa vai diminuir, portanto, a que paga impostos poderá diminuir, e por outro lado vamos ter custos mais elevados com saúde e pensões, nomeadamente. Temos que encontrar um modelo de funcionamento que permita atender a isso. Não apenas no plano interno, mas também no plano internacional. Não é? Nós não podemos pensar em sim, então o que acontece? O que é que se faz às pessoas idosas? Matam-se, não é? Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é um problema de modelo, não é? É um problema de modelo económico e social que tem que ser encontrado e adaptado em função da evolução das próprias sociedades. Mas, mas também aqui não vamos inventar a pólvora, porque há outros países que têm encontrado soluções, têm procurado, vamos aos países nórdicos, Dinamarca, a própria Suécia, etc., têm encontrado fórmulas. Vamos lá ver se não têm também eles próprios fazer as suas adaptações e as suas reformas, mas quer dizer, nós temos que pensar como dar resposta a isso, não é? Porque também, vamos lá ver, nós temos que pensar a sociedade de forma integrada, não é? Porque senão entramos na selva e nestas coisas ninguém se salva, não é? Portanto, eu queria introduzir este aspecto do Estado Social, não apenas como um Estado de assistência social, mas como algo que é importante para o próprio dinamismo económico. Vamos então, enfim, olhar um bocadinho mais para o plano internacional. Temos por lado, enfim, a boa notícia da descida da inflação e até uma perspectiva de alívio das taxas de juros. Por outros, temos a continuação do conflito na Ucrânia, na faixa de Gaza, ou uma crise também no imobiliário ainda não resolvida na China. Enfim, já referiu aqui, a economia mundial vai ser mais desafiante em 2024. Não, vai ser, quer dizer, a economia mundial em 2024, já falámos nisso aqui, vai ser muito mais complexa, não é? Portanto, a vários níveis, não é? E nós temos que pensar, há aqui um elemento que eu acho que temos que reforçar, que é a necessidade da cooperação. Eu vim agora de uma conferência da International Economic Association, da qual a ORA faz parte, mas que agrupa, enfim, muitas organizações de economistas e particularmente até organizações académicas de investigação, etc., mas em que precisamente esta questão digamos, da necessidade de introduzir a cooperação, de reforçar a cooperação internacional é importante. Portanto, instituições como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, as próprias Nações Unidas, têm que pensar também a fundo em termos de reorganização das regras da economia mundial, que hoje estão completamente postas em causa, não é? A vários níveis, não é? E, portanto, tem que haver aqui também, porque cada vez mais... A que níveis?
a vários níveis, não é? A vários níveis. Olha, em primeiro lugar, fazer face ao problema que nós há pouco até estávamos a discutir, da relação entre países ditos desenvolvidos e países em desenvolvimento ou com baixos níveis de desenvolvimento, não é? As situações estão a ficar exclusivas do outro lado, não é? Nos países em desenvolvimento, nos países com mais baixos níveis de desenvolvimento. É importante também levar o desenvolvimento para lá, fatores de crescimento, não é? Porque senão os países desenvolvidos correm o risco de ser submergidos pelas pressões, pelas pessoas que procuram responder aos seus problemas que não são resolvidos nesses países, não é? Portanto, é importante haver aqui uma reformulação das relações económicas internacionais, com reforço de instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, maior capacidade de discussão. Isso é fundamental, não é? Portanto, que as agências de financiamento estejam mais ativas em termos da promoção de projetos de investimentos específicos, etc. Portanto, há aqui toda um conjunto de problemas à escala internacional que têm que, de alguma forma, ser refletidos conjuntamente e não deixar as coisas... Que corremos o risco de se gerarem vagas migratórias... Corremos. Já estamos a sofrer isso, não é? E, portanto, corremos o risco disso se acentuar e até limites que podem ser insuportáveis, não é? Podem ser insuportáveis até para o funcionamento das sociedades mais avançadas e do próprio funcionamento dos regimes democráticos dessas sociedades, não é? Portanto, nós temos que olhar com atenção. Por isso é que eu disse que pensar estrategicamente é fundamental, não é? E neste momento eu julgo que há um déficit de pensamento estratégico, não apenas nos planos nacionais, seja Portugal, seja de outros países, mas no plano também das instituições internacionais, não é? Mas com a fratura crescente que vamos vendo entre blocos, enfim, com os Estados Unidos de um lado, a China do outro, enfim, com uma influência crescente nos países do Sul, não há o risco de ser cada vez mais difícil esse entendimento e essa perspectiva estratégica global? O risco é enorme. Quer dizer, e o risco de tudo isso acentuar também é elevado. Agora, isso não significa que não devamos tentar remar contra a maré, não é? Esse é o papel das instituições internacionais. Isso sempre passámos por outras situações ainda mais dramáticas, grandes crises, guerras, etc. Enfim, e conseguimos resolver e até com a cooperação, não é? E portanto eu acho que as lições da Segunda Guerra Mundial julgo que são importantes. Acho que nós não as devemos esquecer e devemos procurar ver o que é que elas tiveram de bom, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial, e repare que a própria Europa e o seu desenvolvimento teve muito a ver com aquilo que foi acordado, mas são lições que nós devemos ter como referência para construir também alternativas importantes em termos de construção do futuro, não é? E eu acho que isso perdeu-se um pouco, essa dinâmica, não é? Eu acho que é preciso recuperar essa dinâmica, quer dizer, recuperar a dinâmica da cooperação internacional. Há tendências para o fracionamento, para a criação de blocos, para a criação de rivalidades até entre esses blocos. Acho que era importante trabalhar para tentar encontrar denominadores comuns que possam construir uma alternativa para o futuro. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou na última reunião do BCE que o Banco Central não está a discutir qualquer descida das taxas de juros, ao contrário do que aconteceu na Reserva Federal, onde na última reunião já esse tema foi abordado. Enfim, a economia da zona euro já estará a atravessar uma recessão, ainda que branda e que se espera curta. Ainda assim, não há o risco de o BCE levar agora demasiado tempo a descer as taxas? Pode haver. Vamos lá ver, o BCE tirando aqui a fase mais recente do Mário Draghi, em que havia claramente uma orientação da natureza estratégica e que eu acho que foi extremamente positiva para salvar o próprio euro. Eu acho que eu sou daqueles que têm uma admiração imensa pelo Mário Draghi, porque ele, de alguma forma, fez o papel que fez o banqueiro central americano Mariner Eccles face aos anos 30, nos Estados Unidos, que era um indivíduo que mudou completamente, atuou contra aquilo que eram as referências dominantes da época, não é? Que eram fundamentalmente o padrão ouro, e em que ele altera completamente isso e digamos, tem a preocupação de facto de pôr a economia a funcionar, da injeção, e ele foi muito importante até na construção de Bretton Woods no período do pós-guerra, não é?
E o Mário Draghi, de certa maneira, para mim, acaba por ter um papel muito semelhante àquilo que aquele banqueiro central, o presidente da Reserva Federal Americana, teve precisamente nesse período. E a Christine Lagarde, quando substituiu... Porque, deixa-me voltar um pouco atrás para dizer que antes tinha lá estado o Trichet, não é? Antes do Mário Draghi, e ele, de facto, é o exemplo daquilo que não se deve fazer, não é? Porque ele contribuiu, na minha opinião, até para o acentuar das crises que ocorreram na Europa. Repare, que já se anunciava a crise global, financeira global. Ainda estava a subir taxas. E estava a subir as taxas de juro, como também subiu as taxas de juro quando nós estávamos a mergulhar digamos, na crise de 2010, 2011, não é? Portanto, em que sobe também ali as taxas de juro, não é? Se olhar para aquilo que se passou nos Estados Unidos e relativamente ao Banco Central Americano, eles não fizeram isso e foram coerentes nas políticas, não é? Porque os Estados Unidos têm uma diferença relativamente à Europa, são mais pragmáticos. Quando nós olhamos, seja para os democratas ou republicanos, eles são muito pragmáticos. E nós somos capazes de ver o Partido Republicano adotar medidas que nós diríamos que é mais típico do Partido Democrático ou vice-versa. Eles são extremamente pragmáticos, sabem o que é que estão a fazer. Talvez porque as instituições americanas tenham uma solidez estrutural mais forte do que têm na Europa, não é? Independentemente de quem é o presidente dos Estados Unidos, há ali instituições que funcionam e que têm orientações. Aliás, a própria administração americana, o próprio governo, tem características diferentes daquilo que é um governo europeu ou governos nacionais. Portanto, isso é uma vantagem. E a Europa não, andou sempre ali um bocado... E agora com Christine Lagarde. Agora, com Christine Lagarde, o que é que ela fez? Ela começou, no início, por seguir as pisadas do Draghi e parece que ela ultimamente infletiu. Mas repare que o Banco Central Europeu não é tão independente em matéria de política monetária como nós pensamos. É muito dependente daquilo que os Estados Unidos decidem. Porque nós vivemos num espaço de liberdade de movimento de capitais. E, portanto, quem determina o nível das taxas de juros é a economia americana, que é mais forte, não é a Europa. O BCE tem que ir a reboque. E o BCE, de certa maneira, tem que ir um bocado a reboque, sob pena de haver aqui movimentos de capitais que podem pôr em causa a estabilidade da economia europeia no seu conjunto, não é? Portanto, percebe-se uma certa timidez, mas também se percebe, digamos, uma ausência, uma perda um bocado cá está, de sentido estratégico enfim, da própria Europa. Anda um pouco, como disse, e eu concordo, anda um pouco a reboque daquilo que for a decisão americana, não é? Ainda assim, os bancos centrais foram muito criticados pelos governos, incluindo o português, pela subida das taxas de juros, enfim, subida muito agressiva. Mas a inflação está, de facto, a descer. Diria que, enfim, no fim do dia, os bancos centrais saem reforçados. Vamos lá ver. Porquê é que a inflação também está a descer? Porque nós estamos a entrar numa recessão. Não é? Vamos lá ver. Isso está a haver aperto. Se o aperto está a contribuir também para a recessão económica, é natural que a inflação desça. Agora, também induzida pela política de taxas de juros. Sim, claro, mas o que eu estou a dizer, porque as taxas de juros têm efeitos recessivos. Exato. Sobre a economia, como é óbvio, quer sobre o investimento, quer sobre o consumo, enfim, e portanto as pessoas retraem-se, não é? Agora, a grande questão é isto, é a arbitragem, não é, entre recessão e inflação. Vamos lá ver. Porquê que a inflação tem que estar a 2% no contexto atual? Porquê é que esse é o objetivo? Alguém se interroga. Porquê que não pode ser 3% ou 4%? Exato. Não é? Porquê que não pode? Porquê é que tem que ser 2%? Isso não está suficientemente explicado. Não, quer dizer, mesmo do ponto de vista teórico, não é? E repare que eu sou professor e às vezes discute-se isso e eu tenho alguma... É evidente que aquilo corresponde a característica quando foi definido o euro, àquilo que eram as tendências de crescimento nominal, àquilo que era... houve ali, digamos, um conjunto de hipóteses que determinaram que essa era uma taxa de inflação que permitia, precisamente, assegurar determinado tipo de equilíbrios. Bom, mas as realidades também se mudam, não é? Porque o que é que você prefere? É ter uma taxa de inflação de 4% ou uma recessão brutal que produza grande desemprego, dure não sei quantos anos, etc. Pronto, isso é um raciocínio que tem que ser feito. Repare que então ainda estamos para ver se os bancos centrais aceitaram na fórmula. E estamos para ver, não é? Digamos que eu, à partida, olhando para aquilo que está a acontecer, eu teria algumas reservas. Mas também sou suficientemente aberto para reconsiderar e para ver no final do próximo ano, ou o que vai acontecer no próximo ano,
para ver o que é que vai acontecer. Até posso chegar à conclusão que estão certos, mas para já tenho algumas dúvidas sobre isso, não é? Mas posso chegar à conclusão de que esteja certo. Mas tem dúvidas porque considera que a subida foi demasiado violenta? Foi demasiado violenta e, portanto, pode estar... porque a inflação, aquilo que a gerou não é uma inflação pelos custos, pelos salários, não tem nada a ver com isso. Enfim, na minha opinião, a inflação foi gerada, em primeiro lugar, tem fatores mais de oferta, digamos, a incapacidade da oferta a acompanhar a retoma económica que ocorreu, enfim, na sequência da Covid, e depois, repara, os preços dos produtos energéticos que aumentaram e dos produtos alimentares não transformados, que subiram substancialmente. Mas não há aqui um efeito depois de segunda ordem? É evidente que há efeitos de segunda, terceira ordem, enfim, há efeitos, obviamente que há efeitos, mas quer dizer, o detonador, não é? Foi outro, não é? E, portanto, nós temos de ter presente isso. Portanto, eu não lhe posso dizer que a inflação não vai aumentar, mas repare, combater o aumento dos preços energéticos dos alimentares também tem a ver com estruturas de mercado a nível internacional, poderes de monopólio, ações de natureza política, não é? Que importa pôr na equação, não é? Enfim, e não é pura e simplesmente dizer que são os rendimentos da população, os salários mais elevados, que estão a provocar a inflação, porque de facto, no fundo, é estar a atacar a parte mais fácil, não é? Exato. E não propriamente atacar aquilo que é a substância do problema, não é? Enfim, continuando a olhar para o próximo ano, a eleição que pode ser mais decisiva será em novembro, portanto, mais para o final do ano, as presidenciais nos Estados Unidos. Donald Trump é quase certo que será o candidato do Partido Republicano, e a revista The Economist chama até à possibilidade de eleição de Donald Trump, reeleição, o grande perigo do próximo ano. Concorda? Não sei, para já eu não teria tantas garantias quanto isso de que os candidatos que se fala sejam aqueles candidatos que se vão apresentar às eleições. Acho que ainda muita coisa pode mudar. Ainda agora, hoje ou ontem, aquelas notícias do que o Tribunal do Colorado, não é? Sim. Tinha considerado que o Trump não pode concorrer às primárias. Isso ainda vai agora para o Tribunal Federal, não é? Para o Supremo Federal. E de qualquer forma, enfim, o Colorado sozinho não chega para... Não chega, mas quer dizer, eu acho que, enfim, não conheço bem digamos, o sistema americano, mas o que isso vai dar dependente do Tribunal Federal, não é? Do Supremo Federal, decidir se isso acontece ou não. Se a decisão seja contra o Trump, enfim, não põe em causa, a diferença de votos é tão grande. Não, mas também eu não sei se o Biden também, vamos lá ver, ele é neste momento o presidente em funções. Também não estou a ver agora que o Partido Democrata pudesse pegar num candidato alternativo e dizer está aqui com estas funções também os autorizaria, não é? Portanto, eu não sei, vamos lá ver, ainda temos que aguardar um pouco para ver o que se vai passar. Agora, é evidente, independentemente dos candidatos, sejam estes, sejam outros, que as eleições americanas vão ser importantíssimas para aquilo que vai acontecer em termos mundiais, não é? Eles ainda continuam a ser a grande referência para o mundo ocidental, não só para o mundo ocidental, para o mundo global, não é? E, portanto... Mas se Trump for eleito presidente, é um problema? Nomeadamente para a Europa, por exemplo? Pode ser um problema, porque com Trump, penso eu, pelo menos tendo em conta aquilo que foi o passado, aquilo que foi a experiência, e, enfim, não vejo razões para pensar que vai haver uma grande alteração, há uma visão dos Estados Unidos, não é? Dos Estados Unidos and the rest of the world, não é? Aliás, como nós até nos manuais de economia estudamos, não é? O país e o resto do mundo, não é? E, portanto, eu acho que eles raciocinam muito nesta base. Acima de tudo, eles pensam relativamente a eles próprios, nos seus interesses. Tem sido assim, veja, a crise de Bretton Woods resultou por uma decisão unilateral norte-americana de suspender a convertibilidade do dólar, não é? Não podemos esquecer das histórias do passado e, portanto, eles têm, seja democratas, seja republicanos, etc., eles têm tendência a olhar muito para eles próprios. Não é? E com Trump isso vai ser mais vincado ainda? Com Trump as hipóteses serem mais vincadas são reais, não é? São reais e, portanto, pode vir daí problemas para a Europa, sem dúvida absolutamente nenhuma, não é? Até porque neste momento, quando nós olhamos para as grandes dinâmicas económicas,
elas estão-se a deslocar para outros lados que na Europa, não é? Particularmente para a Ásia, não é? E julgo que neste momento os Estados Unidos estão com uma preocupação muito mais orientada para a Ásia, sob todos os pontos de vista, até porque a China é que se projeta neste momento como o grande competidor económico a nível internacional, não é? E, portanto, enfim, eu julgo que a guerra da Ucrânia, a Rússia, etc., é de certa maneira um fator de perturbação daquilo que é neste momento a sua preocupação fundamental, não é? E, portanto, é natural que as coisas se alterem bastante, não é? E nós, na Europa, repare, nós temos aqui o que eu posso dizer é que relativamente à Europa há um déficit também de sentido estratégico, não é? De ver o que é que quer do mundo, como é que se pode posicionar. A Europa parece um bocadinho perdida entre esta luta dos dois blocos. Eu acho que está, não só parece, mas como está. Portanto, até pelas... Vamos lá, a Europa também, vamos lá ver o que é a Europa. A Europa não tem a unidade política que tem os Estados Unidos, não é? Tem grandes contradições, veja, entre o Orban e os outros dirigentes, a diferença é total, não é? E isso dificulta o sentido estratégico. Mas isso prejudica, vamos lá ver, estas diferenças prejudica efetivamente a existência de um sentido estratégico que possa a Europa ter para se afirmar no mundo. Agora, também é verdade o seguinte, vamos lá ver, que também nós temos que ver a construção da identidade europeia. O que é a identidade europeia? Nós temos tendência muito a definir a identidade europeia em termos de direitos, de direitos humanos, de liberdade, social, etc. Mas também temos que pensar em termos económicos, não é? Ou seja, de outras coisas, o que é que a Europa fazer, o que é projetar, como é que se afirma as empresas europeias no mundo, o que é que nós queremos para o euro, se é ou não é uma moeda para também estar em paralelo com o dólar em termos da economia global, não é? Nós temos que pensar nesses termos e pensar como países que até neste momento têm tido um papel secundário em termos da afirmação da identidade europeia, possam reforçar esse papel. E refiro-me a Portugal, por exemplo, não é? Portugal está no mundo. Portugal é uma potência global. Não é? É importante, nós somos europeus, evidentemente, geograficamente, relações históricas, etc. Mas, acima de tudo, andamos pelo mundo. E a economia global, tal como está, é, em grande parte, o resultado da aventura portuguesa pelo mundo, não é? Não só portuguesa, mas também, não é? Mas também, não, vamos lá ver, nós originámos, depois os espanhóis também vieram, depois vieram outros, holandeses, ingleses, etc. Mas repare, partiu fundamentalmente daqui. E, portanto, acho que Portugal também tem que olhar nesta perspectiva, não apenas em termos de um país pequeno, periférico, relativamente à Europa, mas de um país que pode efetivamente ser uma plataforma para a própria afirmação da Europa no mundo, não é? Eu acho que nós temos que pensar nesses termos, até na nossa relação com a Espanha. Aproveitar a vocação atlântica, não é? Sim, eu acho que nós temos que ser, vamos lá, audaciosos relativamente ao papel que nós podemos ter na Europa. Não olhar para a Europa só como algo de onde nós estendemos a mão e vem dinheiro, mas onde nós temos muito a dar. Né? Nós temos muito a dar. Enfim, ainda aquilo que estava a falar anteriormente, o próximo ano vai ter também eleições para o Parlamento Europeu, em junho. Temo que haja de facto um crescimento dos partidos mais extremistas, sobretudo à direita, e que isso possa de alguma forma emperrar ainda mais o funcionamento da União Europeia? É uma possibilidade real, não é? Tendo em conta as tendências que nós estamos a assistir, é uma possibilidade real, particularmente quando essas tendências se exprimem em países importantes, não é? Como a França, como a Itália, como a Holanda, que são países importantes do ponto de vista da dinâmica europeia. É óbvio que isso pode vir a provocar mudanças significativas e nós temos que estar preparados para isso. Como país, Portugal tem que estar preparado para isso, não é? Vamos então falar um bocadinho sobre a Ordem dos Economistas. Enfim, faz 2 anos que foi eleito para bastonário. Que balanço é que faz deste período? Bom, enfim, esse balanço, em primeiro lugar, tem que ser feito pelos membros da Ordem, não é? Portanto, eu não quero ser arrogante nem estar-me a substituir ao balanço. Mas o balanço o balanço que eu faço pessoalmente, é um balanço positivo. Julgo que a Ordem se reforçou, se afirmou, hoje é uma instituição de referência chamada para as mais diversas iniciativas, incluindo pelos poderes públicos, e portanto, e acho que a Ordem tem dado contributos importantes
E também, que é muito importante, a nível dos próprios membros, não é? Que acho que os membros, que a ordem, como se sabe, não é uma instituição obrigatória, não é? Portanto, as pessoas não têm que se inscrever para exercer as atividades normais. Têm que se inscrever para serem reconhecidas como economistas, não é? Com o título de economista. Mas, portanto, também uma preocupação fundamental é apoiar, é prestigiar a profissão de economista, seja de nível macro, ou seja de nível micro, ou seja de nível mais especializado. É reconhecer, no fundo, e garantir que as pessoas têm essa formação, são diferentes das pessoas que não têm essa formação. Portanto, há aqui também esta preocupação de defender, vamos lá, a dignidade e as competências profissionais, e também em termos éticos, não é? Porque, repara, é também muito importante esta componente, se me permite, e termino já que é garantir que a responsabilidade do exercício profissional enquanto economista, independentemente da atividade em que ela seja exercida, é feita na base de rigorosos princípios éticos, não é? E a Ordem tem um papel também fundamental neste domínio. A revisão dos estatutos da Ordem foi o principal desafio que enfrentou? Foi praticamente este ano todo e parte do ano anterior também, a revisão dos estatutos. Houve O balanço de bases do resultado final. Não, eu acho o seguinte, eu acho todo o processo foi mal feito, do princípio ao fim. Se quer uma visão geral, digamos, talvez, como se diz na tropa, nós conseguíssemos limitar as avarias, não é? Mas eu acho que houve aqui um objetivo preciso e claro de diminuir, se não mesmo destruir o papel que as ordens têm na sociedade portuguesa, e nem sequer houve a preocupação de tratar as ordens na sua diversidade, nas suas características próprias, e fez-se uma discussão muito transversal, não é? As ordens são muito diferentes, têm papéis muito diferentes. Umas são herdeiras de instituições que já vêm muito de trás, que evoluíram. Outras nasceram recentemente. A Ordem dos Economistas tem 25 anos. Portanto, têm papéis diferentes, culturas diferentes. Agora, o que é que as ordens têm em comum? E eu penso que isso é importante. É que são instituições que emanam diretamente da sociedade civil. E, portanto, qualquer governo que exista deve ter a preocupação de trabalhar com as ordens, de discutir, porque as ordens agrupam centenas de milhares, enfim, julgo que 500 mil, à roda de 500 mil membros, são os mais altamente qualificados do país, não é? E, portanto, que têm que ser mobilizados no sentido de dar o seu contributo para a sociedade, não é? E, portanto, não serem tratadas meramente como instituições que podem ser corporativas, que querem defender os interesses imediatos, etc. Não é isso. Eu acho que as ordens hoje já não são isso. Mesmo aquelas que aparentemente podem ter comportamentos de natureza mais corporativa, a preocupação fundamental é a defesa do interesse público, é garantir que não se vende gato por lebre. Mas também não é, de facto, um instrumento de restrição no acesso à profissão? Não, de forma alguma. De forma alguma. Quer dizer, nós economistas, a Ordem dos Economistas impede de aceder à profissão. Quer dizer, o que as ordens procuram é introduzir regras, precisamente como eu estava a dizer, para... digamos, de garantir que há competência, que há qualidade, que há ética no exercício profissional, não é? Essa é uma preocupação das ordens relativamente aos seus membros. Agora, quantas pessoas não exercem a profissão por ação das ordens? Não é? Quer dizer, pode dizer, não, é mais exigente, mas ser exigente é bom, não é? Também por essa ideia, na academia, nós não chumbávamos ninguém, porque é evidente que a avaliação de conhecimentos que é feita, não é? Sim, mas em Portugal, por exemplo, ninguém é médico sem estar inscrito na Ordem dos Médicos. Sim, eles têm essa característica, não é? Mas nós não temos, e outras ordens também não têm, não é? Mas vamos lá ver, mas também você aceitava ir a um médico ou ser operado por um médico que não fosse reconhecido pelos pares como competente? Bom, é um tema de discussão, de facto. Enfim, a partir do momento em que há uma instituição de ensino que diz que aquele senhor que é formado como médico e tem as competências necessárias, a experiência necessária para ser médico. Eu estou de acordo com isso. Acho que, em primeiro lugar, tem que ser as instituições de ensino que têm que garantir a competência e a formação, mas depois há a prática. Há a prática. Eu posso ser licenciado em Economia, até ser doutorado em Economia, e nunca ter, a partir daí, desisto, vou fazer outra coisa e não exerço a profissão de economista, não é? Portanto, um médico, eu conheço e tenho até pessoas das minhas relações
que são licenciadas em medicina e até formadas e que nunca exerceram, não quiseram, por alguma razão, na vida mudou. Sim, claro. Não é? Agora, não é de um momento para o outro que a pessoa pode, olha, a partir de agora vou pôr aqui um letreiro e eu sou médico. E existe para os médicos, para os advogados, existe para outra profissão qualquer. Portanto, a Ordem também tem o papel de acompanhar o percurso profissional dos seus membros. Aliás, nós agora, na Ordem dos Economistas, uma das coisas que nós fizemos em termos das modificações estatutárias, que é positiva, foi o alargamento das categorias de membros. E antes nós tínhamos membros estagiários e membros efetivos. E agora nós acrescentámos a categoria de membros estudantes, já para criar o espaço de relacionamento dos futuros economistas com a classe profissional dos economistas, mas também dentro dos efetivos introduzimos as categorias de membro sénior e membro conselheiro. Membro sénior, para quem tenha mínimo de 15 anos de experiência profissional comprovada, com currículo, que tenha estado ou numa empresa, ou no Estado, ou noutro lugar qualquer a exercer a profissão, e depois, para membro conselheiro, o mínimo de 25 anos. Para quê? Qual é a nossa preocupação? É também de, perante a sociedade, nós fazermos uma avaliação daquilo que é a experiência profissional dos membros. Para a sociedade amanhã, quando está a contratar o economista por alguma ou outra razão, ter mais um elemento de análise curricular. Quer dizer, não é isso que impede contratar outra pessoa qualquer, não é? Mas pelo menos ali tem um elemento adicional de fricção e para decisão relativamente a uma pessoa que é reconhecida pelos pares como tendo a competência para exercer aquelas funções. O que é que ficou nos estatutos que discorda frontalmente? Vamos lá ver, nem é tanto por aquilo que ficou que eu discordo totalmente. Às vezes há princípios que estão mal aplicados. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nós, a partir de agora, vamos ter... nós temos até agora um Conselho de Supervisão e Disciplina, que é conjunto, enfim, que é com membros da Ordem. E agora vamos ter, obrigatoriamente, ter membros externos e, no caso do Conselho de Supervisão, a maioria dos membros têm que ser externos, membros ligados à Academia. Estou a falar agora do ponto de vista da Ordem dos Economistas. Nós nunca nos recusámos, pelo contrário, até achámos que era uma boa opção ter elementos externos em certos órgãos de gestão. Não é só uma questão de maioria. Podia ser, em vez de ser membros académicos, como não é o representante, por exemplo, do meio empresarial. Ou e que nós próprios podíamos fazer, não estar. E depois, no nosso caso, há listas que nós temos que fazer. Não estou a ver membros externos a estarem numa lista e noutra lista a concorrer às eleições. Era muito melhor que a escolha dos membros externos pudesse ser feita, ou seja, que pudesse haver posteriormente às eleições, haver uma proposta até dos órgãos internos à Assembleia Representativa para propor os membros e ser aprovado. Ou seja, que não ter que comprometer os membros externos com esta ou com aquela lista, não é? Portanto, aí está uma coisa que, do meu ponto de vista, é mal feito e tenho sérias reservas a que a maioria seja membros externos. Porque ligada à maioria externa há também a criação de uma figura do provedor, que em algumas ordens já existia, mas que era facultativa, mas que agora o provedor é uma figura completamente externa. Ora bem, a figura de provedor, no fundo, é uma substituição daquilo que é a ordem do papel do bastonário, porque já o bastonário e a ordem já são provedores dos utilizadores finais, não é? E, portanto, não faz sentido ter ali... Que, no nosso caso, que nós não temos órgãos remunerados, é o único órgão que estatutariamente vai ser remunerado, para ver, digamos, como é que as coisas foram feitas. Agora, o que é que eu acho? O que eu acho é o seguinte: há aqui uma questão de raiz que está ligado a todo o processo de revisão do estatutário. Em primeiro lugar, é feita uma revisão sem fazer um balanço do que estava mal e do que estava bem. Apenas se disse, bom, isto limita o acesso à profissão, etc. Bem, mas quem limita e como e porquê? Não é? Isso nunca foi feito. Depois a ligação às verbas do PRR, que eu tenho as maiores dúvidas que essa tenha sido efetivamente. Eu não sei se foi a Europa que exigiu, se foi o próprio governo português que disse, ponham aí que é para nós depois internamente fazermos aquilo que queremos, não é? E portanto isso também pode Mas é uma velha reivindicação, vem do tempo da Troika, não é? Sim, mas a realidade é que nunca foi posta em prática, não é? A realidade é que nunca foi posta em prática. Mas foi sempre defendida pela Comissão Europeia. Mas podia ser feita de outra maneira. Repare, por exemplo, na revisão do estatutária que ocorreu em 2015, por exemplo, as ordens fizeram os seus estatutos e propuseram. Agora, nós levámos com os estatutos pela goela abaixo, não é? Quer dizer, não tivemos praticamente tempo de refletir sobre eles, de propor alternativas, e mesmo as alternativas que foram propostas
praticamente não foram consideradas, não é? Na sua parte substancial. E mesmo em alguns que estavam todos contentes porque as propostas tinham sido contempladas, depois tiveram surpresa no final, afinal, nos textos finais, não haver nada daquele da consagração, não é? Preferia que, enfim, para terminarmos, que o Presidente da República tivesse vetado também as alterações aos estatutos da Ordem dos Economistas. Acho que nós não nos sentimos desconfortáveis com a situação que ele tomou. E aqui eu queria elogiar a atitude do Sr. Presidente da República, porque ele teve connosco uma primeira reunião com todas as ordens, incluindo aquelas que não pertencem ao CNOP, 20 ordens. Março, logo a seguir à primeira aprovação da legislação de enquadramento, em que nós, enfim, tivemos a oportunidade de apresentar e de discutir e etc, e que ele depois, como sabe, até levou aquilo para o Tribunal Constitucional para parecer, etc. E agora também tivemos uma última reunião, precisamente após a aprovação na Assembleia, em que tivemos a oportunidade também, todas as ordens, de discutir com o Sr. Presidente da República essa questão dos vetos ou não vetos, e havia uma diferença entre as ordens. Havia ordens que estavam confortáveis com os estatutos, particularmente aquelas ordens, até havia ordens ainda em fundação, em comissão instaladora, que era o caso dos assistentes sociais, não é? Outras que, enfim, que se sentiram confortáveis com aquilo que tinham obtido, não havia problemas. Havia outras que se sentiam profundamente desconfortáveis. E, portanto, a situação era diversa. E nessa reunião, precisamente, o que nós fizemos, e, enfim, quero, de facto, agradecer e elogiar, de facto, o papel que o Sr. Presidente da República teve nessa matéria, que foi avaliar cada ordem em particular, não é? E, portanto, houve promulgações puras e simples, houve vetos, e houve também chamadas de atenção para a necessidade de rever os estatutos numa próxima oportunidade, como foi o caso da nossa ordem, não é? E quero dizer o seguinte, porque este processo, repara, o dia da votação é surrealista, não é? Quando quer o partido maioritário, quer a generalidade dos partidos, diz que aquilo tinha sido um processo que não era digno da tradição das instituições democráticas em Portugal, particularmente da Assembleia da República, não é? E eles próprios disseram que aquilo tinha que ser revisto. Ou seja, terminavam a votação de uma revisão estatutária para dizer que A seguir tinha que ser revisto, não é? Que é uma coisa perfeitamente Sim. inconcebível, não é? Mas isso ocorreu, portanto, todo o processo foi mal conduzido, mal feito, e se me permite voltar atrás, é ferido de uma coisa que inicialmente a proposta de revisão geral, enfim, do enquadramento, quando dizia as atribuições das ordens, invertia 2 pontos relativamente às atribuições, que era, o que estava era, o primeiro ponto, enfim, estou a dizer que era a salvaguarda dos interesses dos utilizadores finais, da garantia da qualidade dos serviços prestados aos utilizadores finais, e em segundo lugar é que aparecia a defesa dos interesses dos seus membros, e o projeto inicial invertia isto, punha em primeiro lugar a defesa dos interesses dos membros, subordinava ao interesse público. E isso é que justificava dizer que as ordens eram corporativas para assim fazer todas as transformações, as modificações. Mas isso depois foi alterado. Isso foi alterado, felizmente. Houve bom senso dos próprios deputados para alterar e manter. E, portanto, tudo aquilo que foram as propostas seguintes ficaram coxas, porque eram para limitar o poder corporativo das ordens, mas que, entretanto, os próprios deputados, não é, reconheceram que, afinal, a atribuição fundamental das ordens era a defesa do interesse público. Muito bem. Enfim, temos que terminar. António Mendonça, muito obrigado. E fica por aqui a nossa entrevista com o bastonário da Ordem dos Economistas.